Compartilhar uma palavra com vocês. Nós não combinamos nada, eu e o Juba, nossa vida, que nos surpreende todos os dias. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje está lá em João, capítulo 1, a partir do versículo 44. João 1, 44. E o título da minha palavra hoje é Como Jesus nos vê. João 1, 44. Amém? Passo a ler então. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Essa passagem ela é muito usada no MDA, né? Através do projeto Natanael, onde muitas vezes a gente não sabe o que falar para convidar alguém para vir para a célula, né? Mas a gente diz, lá acontecem coisas maravilhosas. Lá tu vai conhecer um cara, vai conhecer Jesus e ele vai transformar a tua vida. E muitas vezes faltam palavras de dizer. E a gente simplesmente diz assim, vamos lá então. Vamos lá e tu vê o que tu acha. Assim como o Filipe fez com Natanael. Mas não era disso que eu queria falar essa noite. Eu queria falar que Jesus conhecia Natanael mesmo antes dele chegar perto. Natanael estava lá embaixo de uma figueira, de uma árvore que produz muita sombra, uma árvore que traz paz e descanso. Segundo os rabinos, é o melhor lugar para ler a Escritura. Então, provavelmente, Natanael estava lá, lendo as Escrituras, e Filipe chega e chama ele. Vamos lá ver Jesus. E quando ele chega perto, Jesus diz para ele: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Algumas traduções vão dizer falsidade, fingimento. Jesus nos conhece. Se a gente conhece Ele, se a gente aceitou Ele, se a gente sabe quem Ele é, ou se a gente não sabe quem Ele é. Ele nos conhece. E a primeira coisa que eu queria falar essa noite é deixar uma pergunta para vocês. É como você imagina que Jesus te vê? Como você imagina que Jesus te vê essa noite? Como você imagina que Jesus te viu durante essa semana, durante esse mês, durante esse ano? Como um homem e uma mulher com caráter cristão? Como alguém que anda nos seus princípios? Como alguém que não há dolo, que não há falsidade, fingimento? Você acha que Jesus vê teus pecados? Tu acha que Jesus fica olhando teus erros? Que tu é um pecador? Que você é um fingido? Como você acha que Jesus te vê? Esse não é o papel dele. Não é o papel de nos acusar. Não é o cara que bota o dedo na nossa ferida. Muitas vezes a gente ouviu falar de Deus e disse, Deus está vendo. Muitas vezes os pais dizem para as crianças, Deus está vendo. Algumas vezes eu falo para a Rafa, tu está mentindo? Tu sabe quem que é o pai da mentira?
Tu sabe com quem mente como é que fica parecido? E muitas vezes a gente acaba implantando isso no coração das crianças, no nosso coração, através de alguém que fala. Não que isso seja totalmente errado, porque Deus conhece tudo. Ele é onisciente, é onipresente. Ele conhece até o que vai acontecer. Imagina o que já aconteceu e o que a gente está fazendo. Mas esse é o papel do diabo. Porque Jesus, a palavra de Deus vai dizer que ele é o nosso advogado. Em 1 João 2:1 vai dizer que Jesus é o nosso advogado. E não teria necessidade da gente ter um advogado se a gente não tem um acusador. A gente só precisa de um advogado se alguém botar nós na justiça e a gente precisar se defender. Ou se a gente arrumar alguma encrenca. Mas, se não for nós que dá o passo, a gente só precisa de um advogado se alguém tiver algo contra nós. Em Apocalipse 12:10, vai dizer que o diabo ele é o nosso acusador. E a gente não pode viver o evangelho na ótica do diabo. A gente não pode viver o evangelho escutando aquilo que o diabo fala de nós. Porque a gente vai errar. Porque a gente é falho. Porque a gente é pecador. Porque muitas vezes existe dolo em nós. Tem falsidade. Tem fingimento. Então a gente não pode ficar dando ouvidos ao diabo. A palavra de Deus vai dizer que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas emoções. Pense num cara que fez algo extraordinário. Ele foi lá e desafiou os profetas de Baal, fez descer fogo do céu, matou os caras, e ali um tempinho, vamos dizer 5 minutos depois, ele já estava fugindo da rainha, pedindo para Deus que ele morresse. Então, se um homem que nem esse cara tem altos e baixos, quem dirá nós? Se a gente não vai errar, se a gente não vai falhar. E eu queria falar essa noite com vocês a respeito de 3 homens. Que eu queria falar algumas coisas que eles viveram. E o primeiro deles está lá em 1 Reis, capítulo 15. 1 Reis 15. Eu gosto de repetir, porque eu nunca consigo pegar de primeira. 1 Reis 15, versículo 5. Amém? Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias o Heteu. Davi foi um homem que nem eu e você. E o que a palavra de Deus lembra dele? Vai falar de todas as coisas, se a gente for ler antes, vai falar de tudo aquilo que Davi fez, de todos os erros que ele cometeu também. Mas quando ali eles estão fazendo a descendência dos reis, a cronologia dos reis ali de Judá, eles vão falar que Deus vai falar que ele se lembra da promessa que ele fez para Davi, da descendência dele, e quando ele vai falar de Davi, ele só se lembra dessa coisa que Davi fez. Davi pecou ali com o caso de Batseba, e depois aconteceu a consequência daquilo, ele continuou pecando então com a morte, com o assassinato de Urias.
Mas ele fez várias outras coisas. Mas o que Deus lembra é apenas isso. E Davi deixou para nós algo tremendo. Ele deixou um salmo. O Salmo 32 vai dizer assim, se vocês quiserem abrir, senão eu leio. Salmo 32, a partir do versículo 1, vai dizer assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em quem cujo espírito não há dolo. Aqui Davi só podia ser um profeta e ele está falando de Jesus. Porque que nem foi cantado essa noite, a única forma da gente ter o nosso pecado perdoado, as nossas iniquidades, os nossos erros esquecidos é através de Jesus. E aqui, nessa versão que eu leio, vai dizer bem-aventurado. Mas na NVI vai dizer assim, como é feliz. Como é feliz. É mais que feliz. Quando eu li isso, me saltou aos olhos na hora. Como é feliz. É mais do que ser feliz. Ter Jesus na nossa vida é mais do que a gente ser feliz. Quando a gente está no mundo, a gente até pode ser feliz. A gente pode ter momentos de felicidade. Mas a gente só consegue aquela felicidade maior, aquele ápice da felicidade, ou viver felizes todos os dias. A gente até pode ter momentos de tristeza na nossa vida quando a gente está com Cristo. Mas a gente é feliz. A gente é muito feliz. Então, não importa aquilo que você passou, daquilo que você fez. Deus não está te acusando. Jesus não está olhando para os teus erros. Ele está olhando a tua vida como um todo. O segundo homem que eu queria compartilhar com vocês está lá em Mateus 11. Mateus 11, a partir do versículo 2. Eu vou ler e vou pular alguns versículos. A partir do versículo 2 vai dizer assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo, a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O versículo 9. Mas, para que saíste? Para ver um profeta? Sim, vos digo, e é muito mais que profeta. Versículo 11 vai dizer: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. O segundo homem que eu queria compartilhar com vocês algumas coisas é João Batista. Pensa num cara que começou bem o negócio. Quando ele estava dentro da barriga da mãe dele, Maria chega grávida também, e ele sente a presença de Jesus. Ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da barriga da mãe dele. Foi um cara que foi morar no deserto, se vestir de pele, comia gafanhoto.
cara que anunciou a vinda de Jesus, o cara que batizou Jesus e disse assim, ó, eu batizo com água, mas vai vir aquele que vai batizar vocês com fogo. E eu não sou digno nem de desamarrar a correia das sandálias. E a gente pensa, eu penso muitas vezes quando desamarrar a correia das sandálias, eu penso na coisa mais baixa que podia acontecer. Hoje já não seria muito fácil, né? Porque tem muita gente que tem um chulé meio brabo. Mas imagina naquela época, não tinha nem calçamento, não tinha asfalto, não tinha nada. O calçado melhor que tinha era uma sandália. E João diz que ele não era digno nem de desamarrar as correias da sandália de Jesus. E aqui a gente leu que quando ele foi preso, ele está meio abalado. Talvez ele perdeu a sua fé, talvez ele teve uma falta de fé ali, provavelmente isso. E ele, depois de ter falado tudo isso de Jesus, ele manda os discípulos dele ir lá e dizer, é tu mesmo aquele cara que a gente tem que esperar ou a gente tem que esperar outro? E Jesus dá uma bronca até nele, ele diz assim, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mas Jesus, depois de falar isso para os discípulos de João, ele se vira para a multidão e diz assim, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Jesus aqui dá uma figura de inconstância. O caniço agitado pelo vento era uma figura de inconstância. Uma hora está para um lado, outra hora está para o outro. Mas Jesus continua para a multidão. Diz, é um profeta que vocês vieram ver? Sim, é um profeta. Mas muito mais que isso. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João. Jesus nos olha como um todo. Ele não fica nos olhando, ah, tu cometeu isso, tu fez aquilo. Isso é o papel do diabo. Isso é o papel do acusador. E muitas vezes a gente passa muitos anos da nossa vida sentado na cadeira, aí que nem vocês. Ou muitas vezes a gente deixa de frequentar a igreja. Muitas vezes a gente se decepciona com pessoas porque a gente deixa o diabo falar isso na nossa mente. Porque a gente deixa isso entrar no nosso coração. Vai estar do nosso lado e vai dizer, vamos lá, vamos ir. Então, a gente pode fazer qualquer coisa, porque Jesus sabe que a gente vai errar, que a gente vai pecar. Não, a gente tem que melhorar cada dia mais. Aquele que peca, não peques mais. A gente tem que obedecer os mandamentos. A gente tem que cada vez mais tentar seguir, ser um cristão melhor a cada dia. Cada mais fazer aquilo que Jesus faria. Só que ele sabe que a gente vai errar. Ele sabe que a gente vai errar. E ele vai analisar nós como um todo. Ele olha o nosso coração, ele olha a nossa vontade de acertar. E assim como João Batista ali, que estava praticamente sem fé, já tinha praticamente, olhando isso, perdeu as esperanças, mas Jesus analisa ele por uma vida. E o terceiro cara que eu queria compartilhar com vocês está lá em Lucas 23. Lucas 23, a partir do 39. Amém?
Lucas 23, 39 vai dizer assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Cara, Jesus é maravilhoso. Jesus é demais, Ele é tremendo. Eu sempre, quando vou orar, eu digo assim: não tem adjetivos que eu possa falar. Porque aqui tem 3 caras em 3 níveis totalmente diferentes. Davi, um homem que tentou ser correto a vida inteira, que teve deslizes durante a sua caminhada. Tem um cara que começou 100%, mas chegou no momento que não aguentou mais. E tem um cara aqui que viveu a vida inteira dele errado. Ele reconhecia quem ele era, porque ele diz pro outro cara: não tem tu respeito, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele sabia que ele estava naquele lugar, que ele estava sendo crucificado porque ele merecia aquilo, porque ele tinha feito algo para estar naquele lugar. Mas ele reconhece. Ele reconhece Jesus. E isso era o que eu queria deixar para vocês essa noite. Queria deixar que a chave toda está em Jesus. É somente por Ele, é somente através dele. A gente melhora cada dia mais, não para merecer algo, porque a gente não merece nada. A gente pode ser o mais perfeito desse mundo, a gente não merece nada que venha dele. A gente melhora, a gente deixa de pecar, a gente deixa de fazer as coisas erradas por causa dele. É porque ele é o Deus que morreu naquela cruz por nós. Eu queria convidar o Ministério de Louvor. Essa aqui. E eu queria deixar para vocês um outro versículo que está lá em Efésios 4. Efésios 4, versículo 27 vai dizer assim: nem deis lugar ao diabo. Ali é uma exortação à santidade. Vai dizer: aquele que peca, não peques mais. Tudo que a gente tem que fazer. E por fim ele diz: nem deis lugar ao diabo. Eu queria convidar você a se colocar de pé. E eu queria orar por você essa noite, por essa palavra. Que não interessa a forma, o jeito que você chegou. Não interessa o jeito que você acha que Jesus te vê. Que muitas vezes você e eu damos lugar ao diabo. Você e eu demos mais voz para ele do que para Deus. Você e eu demos muitas vezes mais voz ao homem do que aquilo que Deus acha de nós, do que aquilo que Jesus vê de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Ó Deus, eu te peço, Senhor, que Tu coloque no coração e na mente de cada um desses Teus filhinhos, Pai. Ó Deus, a forma que Tu olhas para eles, Pai. Ó Deus, sabemos e reconhecemos que somos fracos, somos falhos, somos pecadores, Papai. Ó Deus, que muitas vezes nós temos fingimentos em nós, Papai, que muitas vezes até nós mesmos se enganamos, achando que somos algo, achando que somos merecedores de algo, Papai. Ó Deus, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, ó Deus, eu te peço, abre os nossos olhos espirituais, Papai. Ó Deus, que possamos enxergar da mesma forma que Tu nos enxerga, Pai. Ó Deus, e em nome do Senhor Jesus, dá-nos discernimento, Pai. Dá-nos discernimento para entender, Pai, e para ouvir a voz do diabo. Todas as vezes que ele nos acusa, todas as vezes que ele lança sobre nós, Papai. Ó Deus, que muitas vezes não são mentiras, mas que a gente dá mais ênfase, Pai, para aquilo do que pela obra que o Senhor realizaste naquela cruz, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, coloca, Senhor, essa certeza no coração de cada um. Aumenta, Senhor, a fé deles, Papai, em Ti. Ó Deus, e não deixa, Senhor, eles desfalecerem, Pai, em nenhum momento das suas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Eu queria te convidar. O Sérgio Louvor vai cantar uma música. E eu queria te convidar, se você tinha algum desses sentimentos no teu coração, a se colocar diante do altar. Se você tinha um sentimento que você estava indo bem, mas não foi, acabou deslizando, você acabou perdendo a sua fé. E assim como Davi, você tenta seguir correto todos os dias da sua vida, mas tem áreas da sua vida que você acaba caindo de novo, e você não foi totalmente curado nisso. Ou se você quer entregar a sua vida para Ele, ninguém vai orar por você agora, mas o Papai está de braços abertos